que você precisou desenvolver de blindagem emocional para aguentar o questionamento das pessoas? Tipo assim, Cláudia Leme, você vai largar a odontologia para vender batom? Regina, te conto. Olha, eu acho que são várias camadas que a gente tem que trabalhar de blindagem emocional. É igual uma cebola, sabe? A gente Aham. vai descascando e vão tendo camadas por baixo. Então, primeiro você acha assim, a primeira barreira é uma, mas você vai descobrindo que existem outras e você vai se livrando até que você se vê realmente livre para ser quem você é e seguir o caminho que você quer na tua vida. E essas coisas, elas não são claras quando a gente começa. Elas não são claras quando primeiro se apresenta. Então, eu te falo assim, a primeira coisa que eu precisei me livrar foi do meu próprio preconceito. Uau! O meu próprio preconceito. Porque quando eu Uau! fui convidada para trabalhar numa carreira de venda direta, a primeira coisa que eu pensei é o que vão pensar, o que vão falar, o que a minha família vai dizer, o que meus amigos vão dizer, o que eu vou pensar de mim que estudei tanto tempo, né? Passei por uma qualificação profissional ótima, né? E o que eu vou pensar de mim em trabalhar vendendo batom? Então, esse primeiro preconceito, ele foi real e ele foi meu. Aham. E o que ajuda a desconstruir preconceitos, muitas vezes eu acho que são histórias de sucesso. Então, eu Aham. sei que hoje eu estou contribuindo aqui com algumas pessoas que podem ter preconceito e eu estou ajudando você como eu fui ajudada lá atrás com a história da Glória Mayfield. Eu Aham. tive a sorte, porque assim, eu amo inglês, né, Rê? Eu amo inglês. Aham. Então, falar inglês me abriu portas na Mary Kay. Porque na época que eu entrei, a gente não tinha site. Então, eu entrei no site institucional americano. E Aham. aí, logo que quando eu fui convidada, eu não conhecia ninguém no Rio, tá? Eu já estava morando aqui uns 6 meses. Foi minha irmã que me convidou. Eu não conhecia ninguém. E eu já tinha na minha cabeça que eu não queria ser mais dentista, mas eu não tinha dito isso para mim mesma ainda. Uhum. Sabe quando você sai, mas você ainda não disse isso para você? Você Aham. desconecta, mas você não oficializou? Porque a Aham. odontologia ela foi uma escolha muito forte da minha mãe, que eu honrei, que eu retribuí para ela esse sonho que era dela, eu realizei. E eu gosto muito de estudar, eu gostei de fazer odontologia. Eu era uma boa dentista, só que aquilo não era o meu sonho. Meu sonho era outro e nem eu sabia. Eu só sei que não era aquele. E aí eu entrei no site institucional Mary Kay quando a minha irmã me convidou, e a princípio eu falei, não, eu não tenho nenhum interesse nisso, porque eu não sei vender, eu não conheço ninguém. E eu fiquei com muito preconceito, mas eu pedi tanto por uma oportunidade, eu pedi tanto assim, que Deus colocasse no meu caminho uma chance mesmo de eu poder fazer um trabalho que eu pudesse me realizar. E tudo isso Aham. com muito pouca clareza, porque na hora que a gente está vivendo as mudanças, as coisas não são claras como quando a gente olha para trás. O significado a gente consegue dar depois. Depois você vê uma linearidade nos acontecimentos, você consegue contar uma história linear. Mas quando você está vivendo aquela confusão, sentimento. Então, eu estava vivendo aquilo. Hoje eu olho para trás e eu vejo com clareza, mas na época eu não tinha. E aí eu tinha pedido muito que Deus me colocasse essa oportunidade, né, que eu não sabia qual era. E me foi dada a chance de fazer Mary Kay, mas Aham. ela não caiu assim como lindo, oportunidade perfeita, maravilhoso, Cor venha, de seja tudo rosa. aqui. Houve um preconceito, uma barreira. Não conheço Aham. ninguém, eu não sei vender nada. Eu acho que eu vou ser chata vendendo, eu não quero incomodar minhas amigas. Eu sou doutora. Então, mas eu entrei no site americano para ali, porque uma coisa que eu acho, e eu ouvi isso depois da Louisa Johnson, que é pessoas inteligentes, elas sempre escutam antes de decidir. E eu não Aham. tinha ouvido essa frase antes, mas Aham. eu, modéstia à parte, eu sou uma pessoa inteligente. E a prova é que eu tive a humildade De de ouvir, estudar, né? de ouvir. Porque a inteligência real, ela é humilde. A Aham. inteligência falsa é arrogante, Sim, né? A sim. inteligência real, ela tem humildade de dizer, não sei, estou aprendendo, deixa eu ver de novo. Quem sabe eu possa. Vamos lá, me diz o que você tem aqui para mim, né? E aí eu entrei, eu dei de cara com a história da Glória Mayfield.
E eu fiquei muito impactada porque a Glória veio de Harvard, né? Então, uma Sim. mulher formada em Harvard, com uma história inteligentíssima, brilhante, né? Carismática, e ela, formada em Harvard, estava fazendo Mary Kay, quem era eu para achar que eu era melhor que aquilo, entendeu? Então, aquilo foi um tapa na cara para mim. E eu É pensei, verdade. ok, respira, vamos lá. Vamos considerar, porque essa é a Vamos oportunidade que respirar está. fundo, né? Foi aquilo que me foi oferecido. E eu Uhum. pedi. E quando você pede, você não tem que estar ali. Eu quero desse. Você pede e você recebe as coisas. Elas não vêm num pacote com laço, né? Não. Elas vêm às vezes. Tem até uma frase que fala assim: a oportunidade muitas vezes ela vem disfarçada de trabalho. E um É. trabalho meio desconcertante, talvez. Mas eu sei que aquilo foi chave, virou minha chave, Uhum. então por isso que eu tô contando essa história. Eu tive preconceito, sim. Eu era dentista, eu era doutora, eu andava de branco, era respeitada. E aí eu ia fazer uma carreira com vendas onde ninguém conhecia a marca, eu ia ter que abordar pessoas que eu não conhecia. Então, a primeira camada foi o meu preconceito. E como que é fechar um ciclo? Porque, assim, muita gente imagina, né, que a gente vem para Mary Kay porque a gente não tem opção, né? Ah, não, aquela ali veio para Mary Kay porque ela não tinha opção, né? Foi por falta de opção. Mas, no caso, hoje, da maioria das diretoras, elas vêm por uma escolha, né? E como foi fechar esse ciclo, que era um ciclo de sucesso, e abrir uma nova carreira, assim, de sopetão? Como é que isso pegou você? Isso que eu falei agora pode parecer que foi a minha única opção. E que foi até uma falta de opção surgiu Mary Kay, de forma alguma. Não, nenhuma. Foi uma escolha clara. A Uhum. nossa alma, o nosso inconsciente, ele sabe o que a gente quer. Eu sou a mesma pessoa, em essência, evoluída, óbvio, mas hoje eu sou uma pessoa muito mais evoluída que eu era naquela época. Naquela época, eu sou a mesma pessoa, a mesma alma, o mesmo ser. E essa pessoa, lá dentro, ela sabe o que ela quer trazer para o mundo, o que ela quer oferecer para a vida, o que ela quer para a vida dela. Então, a minha escolha, ela foi uma resposta corajosa para atender a minha demanda pessoal de expressão no mundo. Então, a Mary Kay, ela foi um encontro, ela foi uma escolha. Então, o que eu digo é que quando uma pessoa escolhe Mary Kay, eu aplaudo, porque eu acho que muitas vezes ela está tendo essa coragem de dar uma resposta para aquilo que a alma dela deseja, que é Sim. mais liberdade, que é ser dona do seu negócio. Então, essa coisa de falta de opção é porque tem uma casca de preconceito que tem que ser trabalhada. Eu acho Mary Kay, ela é uma escola de negócios aonde você ganha para aprender. Nossa, isso é fato, né? E quando a gente ganha para aprender, a gente ganha tanto aprendizado que não é só dinheiro que vem, né? Porque o aprendizado que a gente, você com 19 anos, eu com quase 18, o que a gente cresceu como ser humano num negócio como Mary Kay, e que tanta gente não vem por puro preconceito, né? Essa live que eu decidi escolher você como uma pessoa expoente para falar sobre isso com muita propriedade, é porque a gente está num momento muito especial para trazer pessoas que vivem hoje ainda a falta do dinheiro, mas ainda com o véu do preconceito, né? Então, é desconstruir para essas pessoas que estão nos assistindo esse preconceito que ele hoje não cabe mais, né? Porque hoje na internet se vende de tudo, né? Até dentista.
Eu acho que essa questão do preconceito, o preconceito com a venda, ele é só uma das faces. Mas o preconceito, ele está ao redor em muitos pontos. Desde da coisa do não querer abordar o outro, o medo de mostrar que você está abrindo um negócio. Nossa, as pessoas vão saber que eu preciso de dinheiro. Meu amor, todos nós precisamos de dinheiro, porque a gente paga a conta com isto. A gente come através dessa troca, a gente mora através dessa troca. Então, é uma vergonha de expor que você está em busca de dinheiro. Ou uma coisa as pessoas acham que é isso, acham que é aquilo. Ah, mas eu faço uma outra coisa, eu vou abrir um segundo negócio. Se você está abrindo um segundo negócio, não tem problema nenhum. Isso é inteligente, inclusive. Então, assim, eu acho que esse preconceito está de várias maneiras, inclusive o preconceito com suas próprias capacidades, né? A gente tem uma visão, às vezes, muito equivocada sobre aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, eu ouço muitas pessoas falando que não é para mim, porque eu não sou desse jeito, que não é como eu sou como você. Então, isso não deixa de ser um preconceito com você Eu mesmo. não tenho talento, né? Exatamente. Eu acho que é uma carreira tão promissora, tão linda, e que todo mundo deveria passar por aqui por um tempo, no mínimo por um tempo, para poder aprender coisas importantes. Muito. Mas você sabe, Claudinha, que na minha época, quando eu decidi vir para Mary Kay, eu basicamente tive que comprar uma armadura da era medieval. Porque a minha família inteira falava que Mary Kay não ia dar certo. Porque Mary Kay era uma empresa americana, americana não dá ponto sem nó, que eu ia trabalhar, perder tempo e dinheiro, né? E Mary Kay, para mim, também não foi uma falta de opção. Adorava fazer o trabalho que eu fazia. Era um trabalho assim, de amor também com a maquiagem. Mas eu não tinha essa formação acadêmica que você tinha. Então, eu consegui, eu penso assim, que vencer a barreira com menos dificuldade, porque quem tem uma formação acadêmica como você tinha, essa blindagem em relação à opinião das outras pessoas, ela tem que ser muito maior, né? Não tem que ser só uma armadura de ferro, tem que ser uma armadura de aço, né? É engraçado. Vem uma palavra que eu falo muito para minha equipe, que é a gente tem que aprender a se bancar. Isso é muito importante. Você tem que aprender a se bancar e as pessoas entendem que é só se bancar financeiramente. Eu acho assim vital para uma mulher ela poder se bancar financeiramente, ela ser independente. Então, eu acho isso vital. Mas não é só disso que eu tô falando. Se bancar é bancar suas escolhas, porque no final da vida, quem realmente paga o preço pelas nossas escolhas somos nós. Sim. Sim. E a gente tem que bancar que essa escolha que eu quero fazer, por mais amor que eu tenha pela minha família, pelos meus amigos, quem vai bancar os resultados dessa escolha serei eu. Sim, fato, né? Falando em bancar, vem aí uma pergunta. Por que pessoas profissionais como você, que ganhava bem como dentista, trocam essa carreira por uma outra carreira sem saber especificamente quanto iriam ganhar, né? O que você imaginou nessa troca? O que você estaria ganhando? Não só trocar uma carreira. Eu acho que o meu maior chamado foi pelo próprio estilo de vida, tá? O estilo de vida, ele tem um valor tão grande quanto o financeiro. Sim. Se você olhar o que é dinheiro, sem que você possa viver uma vida que te dê prazer real. Muito então, bom. São dois pesos gigantescos. Então, para mim, eu precisava de uma renda e eu vislumbrei uma boa renda possível ali, mas eu também estava em busca de um estilo de vida que pudesse me permitir que eu viajasse minha família de fora, que eu pudesse viajar para ver minha família. O sonho da minha vida, Regina, sempre foi viajar conhecendo o mundo. Ai, o meu também.
Esse foi o sonho da minha infância. Assim, a minha vida inteira, se você falar qual é o grande sonho da sua vida, Cláudia, eu ainda durmo e acordo Viajar. pensando em viagem. Sabe? Eu ainda Duas. penso nisso muito. Então, isso me move, isso me inspira. Eu, às vezes, fico cultivando um determinado lugar que eu quero ir. E a minha próxima viagem não é aquela que é para poder ficar continuando com sonhos, sabe? Eu fico grudada. Não, tipo, a Aham, Aurora Boreal. Ainda vou ver a Aurora Boreal, mas não é já. Eu quero ficar mais uns anos pensando na Aurora Boreal. Você tá entendendo? aham. Então, assim, o estilo de vida, ele foi uma coisa fortíssima. Então, a minha decisão, ela foi muito na promessa financeira, sim, mas não essa fantasiosa, vai ganhar milhões. Até porque naquela época a gente sabia que era uma carreira sólida, mas a gente não tinha muita noção, né? Inclusive, eu entrei na Mary Kay para ser nacional, mas a gente tinha assim, perspectivas muito longínquas, né, disso Sim. acontecer. Mas o estilo de vida me chamou, a liberdade de ser dona do meu próprio negócio me chamou. Num Os valores. consultório, num consultório, você não tem como decidir viajar, tipo assim, vamos para Paris, né? A bola de ferro está amarrada na cadeira do dentista, né? Tem e não tem. E porque na prática, Regina, hoje, quando a gente está lá na nossa viagem, você construiu um time, você construiu um sistema que funciona mesmo sem a sua presença. E isso Sim, não tem preço, é né? Isso verdade. não tem preço. Esse estilo de vida que a gente constrói aqui, nesse projeto, nessa carreira, ele é um estilo de vida que a longo prazo ele traz exatamente aquilo que a gente mais sonha. Eu acho que qualquer pessoa sonha, que é poder ser dona da sua vida, do seu horário, dona das suas horas de trabalho, Sim, sim. né? Isso daí não tem preço, né? O que vem junto com essa liberdade é muito bom, né? No Dia do Trabalhador, a gente publicou, né, a nossa carteira assinada pela gente. E Fofo eu vi aquilo, um né? monte de gente com a carteira assinada, né? Porque a carteira que está assinada por uma empresa, a qualquer momento nessa pandemia, pode ser assinada, né? E realmente isso daí não tem preço, né? O lifestyle que a Mary Kay oferece para a gente, quer dizer, oferece com o nosso trabalho, né? É um lifestyle. Proporciona para que a gente possa alcançar, né? Sim, sim. É único, né? A gente não conseguiria um lifestyle desse com uma profissão, um segmento conforme a gente vê por aí, né? Vem aí mais uma pergunta. Ela é a própria Marília Mary Gabriela, Kay, gente. A própria Marília Gabriela. afinal de contas, Mary Kay era o que você desejava? Tipo, tempo, salário e lifestyle? Totalmente. Eu, assim, me realizei profundamente através desse negócio. Me realizei profundamente através desse trabalho. Em vários aspectos. É assim, e é engraçado que vai conectando, né? Coisas que você vai descobrindo, que você gosta e você deixa de fazer, e aí depois você descobre, gente, eu nasci para isso, né? Para estar em contato com pessoas, para desenvolver pessoas. Eu sempre gostei de poder ajudar as pessoas que me procuravam. Uhum. Desenvolvimento pessoal é uma coisa que eu amo. Eu tenho um entendimento sobre a alma humana hoje, que foi uma coisa bacanérrima que a Mary Kay me proporcionou. Então, isso é uma resposta, né, de realização muito grande. Então, é o estilo de vida que eu quero. Se hoje eu posso me dar ao luxo, né, de estar trabalhando em home office enquanto tantas pessoas estão em linha de frente. Eu, assim, super aplaudo quem pode estar na linha de frente hoje para a gente poder ficar em casa, né? Sim. Isso é resultado do que Mary Kay me proporcionou. Então, assim, eu amei esse lifestyle, ele se encaixou comigo. Eu posso viajar, eu posso fazer o meu horário, tenho a liberdade de poder comunicar com gente, conectar com gente, contribuir com gente, né? E eu amo estar dando uma aula em cima de um palco, Regina. Você sabe estado de flow? Você já estudou sobre flow, né? O estado de Uhum. flow é praticamente um estado meditativo.
Se você, Sim. se você fizer uma ressonância magnética, um estudo, sei lá que tipo de estudo, mas eu acho que A, ressonância a é mente está web, lá. e observar quando uma pessoa está fazendo aquilo que ela mais ama, é diferente. As ondas cerebrais é quase como um estado meditativo. Então, eu entro totalmente em flow quando eu estou dando aula, quando eu estou falando, quando eu estou ensinando. E quando você vê que durante o seu trabalho você entra em flow, a resposta está clara. Então, Muito clara. está clara. Se você é capaz de entrar em flow quando você faz o seu trabalho, é porque você ama aquilo que você faz. E agora, uma coisa muito interessante, até eu estava batendo papo com a Lu Valência outro dia sobre isso, e eu concordo completamente. Uhum. As pessoas acham que você tem que amar tudo a respeito do seu trabalho. E, não, Não e na verdade, não é necessariamente. real. Não é É. porque eu entro em flow profundamente em muitos momentos, como agora. Eu tenho um prazer inenarrável em estar fazendo. Não Aham. quer dizer que não tem coisas desagradáveis que eu preciso fazer no meu dia a Sim. dia, porque todo trabalho tem coisas. Então, eu acho que também rola uma fantasia vestida de preconceito. A pessoa não entende que é fantasia e ela pensa que é preconceito. É uma Ah, ideia errada, né, a respeito de que ela precisa se sentir absolutamente confortável com todos os aspectos desse em negócio todos os antes de tempos, né? ingressar. Então, assim, Aham. ai, mas eu não gosto, não sei se eu vou gostar de vender, não vou me estar confortável com venda, ai, eu não vou gostar disso. E às vezes ela abre mão de uma coisa que vai dar um prazer enorme, que vai encaixar tanto com o estilo de vida que ela está buscando, porque ela espera fazer check em todos os quadradinhos que a oportunidade vai ter para que você tenha que trabalhar. Então, isso para mim soa com eu não quero casar com esse homem porque ele não é perfeito em 100% dos aspectos. Sabe? É uma fantasia a respeito de uma oportunidade de negócio É, e as pessoas têm que quebrar. Isso tem que ser é. quebrado. É tipo aquele negócio, né? Ele é lindo, ele é rico, ele é maravilhoso, mas ele é careca. Não quero. Me trata como uma princesa, inteligente, adoro. Olha, mas assim, então eu acho que isso é infantil. A gente estava Super. falando sobre, eu e o outro dia, a gente estava falando justamente sobre o empreendedorismo maduro e o empreendedorismo infantil. Que foi uma visão que eu tirei daquela conversa, é que muitas mulheres têm uma visão infantil a respeito do empreendedorismo. Sim, E então, dizer não, não mergulhar numa oportunidade porque tem um ou outro aspecto que não te agrada, é uma forma infantil de se privar de algo que pode ser real para você. sim. Eu amo aquela frase que a gente tem que amar o que faz e fazer o que gosta e descobrir que um dia a gente está recebendo por algo que a gente faria até de graça, né? Sim. Então, eu acho que isso tudo tem muito a ver com o trabalho que a gente faz na Mary Kay, né? E tem a ver, só que essa frase ela é uma faca de dois gumes. Porque Aham, ela alimenta um pouco. E ela é, em essência, o que a gente faz. sim. Porque a gente ganha para fazer uma coisa que a gente ama. Mas ela, por outro lado, alimenta muito esse pensamento infantil empreendedor. Porque, eu tenho que amar 100% do que eu faço. Então, se eu, de repente, não gosto de vender e eu começo esse negócio, meu amor, se você gosta de gente, se você tem vontade de abrir um novo negócio, se você precisa aprender, se você quer uma oportunidade, essa oportunidade bateu na tua porta, ela te atrai, você entra primeiro, experimenta, aprende e talvez não goste de vender porque você não sabe. Você lembra aquela frase da senhora Mary Kay ou de alguma diretora, agora eu não me lembro, Bárbara Sanda, enfim. Se você entrar em Mary Kay e der tudo errado, que só depende da gente dar errado, né? Se der tudo errado, pelo menos se cuidando com desconto, você vai estar. E se der tudo certo, você se cuida e ainda ganha dinheiro, né? O pior que pode acontecer é você ficar mais bonita sozinha. Eu sempre falei isso. E é real. Só que, para mim, se a barreira da pessoa ela não é transposta por isso,
São duas razões, ou porque Aham. realmente ela não tem nada a ver com isso e tudo bem, porque afinal de contas a gente tem que ter médico, a gente tem que ter advogado, a gente tem que ter professor, a gente tem que ter outras pessoas servindo a sociedade. Se todo mundo for fazer Mary Kay também não faz sentido. Mas a realidade é que muitas pessoas que poderiam ser incríveis nisso deixam Eu de tenho. aproveitar. Então, acho que dizer sim tem que ser um treino. E a gente está numa hora, né, Regina? A gente está numa hora Muito que a gente boa. precisa dizer sim. Muito A gente já boa. tem muito não do mundo hoje. A gente precisa parar Sim. de ter medo, já tem riscos reais É, ao nosso redor. eu penso que essa infantilidade de você querer uma carreira onde ipsilíteres são perfeitos é algo utópico. A gente não vai conseguir, nem em Mary Kay, nem em nenhum segmento profissional, uma carreira que seja tudo perfeito, né? Eu vou trabalhar no lugar que eu gosto, eu vou ganhar o salário que eu quero, eu vou fazer exatamente aquilo que eu gosto de fazer. Isso é pura utopia. Então, quando a gente passa por um momento dessa pandemia, como a gente está passando, e a gente vê segmentos profissionais literalmente detonados com o momento, e nós, pessoas que os outros nos julgavam, né? Que jamais fariam um negócio como Mary Kay, se hoje olharem para a gente com olhos de ver, olhos de enxergar uma oportunidade, vão ver que tão maravilhosa é desenvolver um trabalho que há 56 anos a gente já trabalha em home office. Então, a senhora Mary Kay Ash, mais uma vez, ela foi uma mulher, além de tudo, visionária, porque ela criou um modus vivendi que, há 56 anos, ela praticamente previu essa fase que a gente ia viver. Você não concorda? Eu acho que a gente já vinha trabalhando em home office desde o início, porque eu, por exemplo, não tenho escritório fora, meu escritório é na minha casa. A O minha meu assistente também. vem na minha casa, agora não mais, né? Ela está em home office Uhum. total. Mas eu tive, inclusive, uma grata surpresa, porque como a gente trabalha muito com experimentar antes de comprar, eu confesso a você que eu me peguei um pouco paralisada logo no início. Isso tudo bem Uhum. também, porque a gente precisa de tempo para processar as informações. E depois eu percebi que não é o experimentar antes de comprar, Regina. É Não o é. conectar antes de comprar. Então, aquilo que me pareceu impossível de ser resolvido mostrou que o valor real que estava por trás é o da conexão. Então, é óbvio que a gente consegue trabalhar em home office e que a Mary Kay, de alguma maneira, ela criou algo inabalável. Sim. A gente está criando a antifragilidade do negócio agora, né? Sim. Porque se você parar para pensar que o conectar antes de comprar, ele consegue superar, experimentar antes de comprar e conectar. Eu não preciso da presença física, porque conectar é relacional. Eu Sim. acabei de ganhar um poder de qualidade de vida, de escalar a qualidade de vida que eu já tinha. Nossa, verdade. Não é bacana isso? Muito Então, legal. eu tive grandes descobertas nesse momento. Não, e eu vi, por exemplo, esse trabalho que a gente já faz, a gente fez um pequeno ajuste, mas a gente está vendo assim uma quantidade gigantesca de pessoas que não estão conseguindo fazer um pequeno ajuste, porque a forma de trabalho de milhares de pessoas precisa de muitas adaptações. O nosso foi um ajuste. Sim. E uma coisa que eu percebi, eu acredito que você também, porque você é muito ligada, muito antenada, e você foi uma das que eu vi rapidamente se reinventando. Sabe aquele negócio? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, já estou no Acho que eu trilho fui a de primeira a novo. fazer live de Né? pandemia, né? E eu acho que tem que ser desse naipe mesmo, né?
Então, a gente percebe que para a gente está sendo uma experiência deliciosa, quanto que em outros segmentos profissionais a experiência está sendo dolorosa. Sabe, Rê, eu estava conversando com a Ali agora, com a Alessandra Alves, agora há pouco, né? Numa outra live. E eu estava falando o seguinte: a gente está vivendo um tempo inegável de muito sofrimento para a humanidade. Porque não tem como negar a dor que nos circunda, a incerteza. E eu acho que o que esse sistema de trabalho nos permite é dar significado a esse sofrimento, a construir algo num momento difícil. E acho que é um dever de quem está aqui à disposição para isso, de construir mesmo, porque muitas pessoas não podem. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham com turismo, estão completamente paralisados. Exemplos de situações de pessoas que não têm realmente como fazer um atendimento presencial. Né? Um cabeleireiro não tem. Então, o que eu acho é que o momento a gente tem que olhar para a realidade como ela é, e ela não é bela. E a gente tem que encarar essa falta de, essa dificuldade que está aí na nossa frente e entender que a gente tem uma escolha de dar um significado. Eu estava falando hoje mesmo isso na live para a Alessandra. Daqui a 5 anos, daqui no futuro, quando meus netos me perguntarem, né? Como é que você lidou com a pandemia? O que você fez na época da pandemia? Eu vou dizer, eu fui uma privilegiada daquelas que puderam ficar em casa. Eu tive esse privilégio de poder ficar em casa, enquanto muitos não puderam. E eu usei desse privilégio construindo algo, oferecendo algo de volta para a sociedade. Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Sim, sim. Tenho mais uma pergunta. Qual foi o seu maior triunfo para mostrar para as pessoas que Mary Kay era o caminho certo? O carro cor-de-rosa. Gente, eu nunca vou esquecer. Minha primeira vez com carro cor-de-rosa em mãos. Eu sonhei tanto com esse carro. O meu carro foi o primeiro do estado do Rio. Então, ninguém conhecia carro rosa. Meu Deus, Claudinha, eu não sabia disso. As pessoas na rua. Eu chocava as pessoas na rua. Eu lembro a primeira vez que eu peguei o carro, eu fui direto pra praia. Eu fui andar na Lúcio Costa, né? Aí eu andava de um lado pro outro aí naquela praia, abri o vidro. E eu vi as pessoas olhando. Que isso? Que é isso? As pessoas olhavam. Que mulher louca é essa que pintou um carro dela? Um carro de rosa, não era uma coisa conhecida. As pessoas não sabiam que era Mary Kay tão bem assim. Então, assim, foi pegar na mão, sabe? Foi pegar na mão o resultado do seu trabalho. É uma coisa muito louca. É como se eu visse, assim, tomasse forma um trabalho de tanto tempo. Teve alguma pessoa da tua profissão, da tua antiga profissão, que quando viu o carro deu um clique, uma virada de chave? Amigos, né? Adoraram, super admiram. Eu tenho muito apoio dos meus amigos da minha família hoje. É claro que no começo surpreendi, chocou um pouco. As pessoas torceram sim o nariz, mas assim, eu acho que eu estava tão decidida, eu estava tão me bancando naquela hora, me banquei tanto, que eu também nem vi muito isso, nem dei muita atenção, não, porque eu acho que quando a gente... Você falou desde o início, blindagem emocional é completamente alinhado com se bancar. Quando você se banca, é como se você colocasse uma estrutura forte para te sustentar, para que ventos de crítica e do que for não te atinjam. Sim, né? é como se você... sobre isso. É como se você, num modelito preto, coloca uma meia branca e vai para a rua e segura a onda, né? Não tem aquela historinha da senhorinha com o chapéu violeta? Você já leu esse texto? Depois vocês procuram aí. Eu sei que a história é essa. Quanto antes a gente colocar nosso chapéu violeta, melhor. Quanto menos você se preocupar com o que vão pensar de você. Quanto menos você se preocupar com o que vão falar de você.
Eu sei que é quase impossível você estar zero blindada com julgamento, mas quanto menos você estiver preocupada com o que vão falar ao seu respeito e mais com a vida que você vai usufruir, mais em ser a sua essência, em praticar a sua essência, em atender os pedidos da sua alma, mais feliz você vai ser. Isso é fato, né? Claudinha, e teve alguém que depois que começou a ver o teu sucesso e era dentista também, decidiu largar a carreira e vir para Mary Kay? Olha, da minha turma, não, mas eu toda hora sou chamada por alguma dentista que manda. Ai, eu também era dentista, me inspirei nessa história. Ai, também. É muito engraçado que na minha área eu não tenho, mas tem de outras áreas, várias dentistas, Aham. sabe? Na minha turma, inclusive, foi muito interessante, porque várias colegas de profissão também seguiram em outras carreiras, Aham. empresárias mesmo. Então, acho que essa coisa também é natural, né? A gente mudar de profissão, ela não é para ser um drama. A gente é É. múltiplo nessa vida, né? Será possível que a gente só nasceu para uma coisa? Ah, eu penso que não. Eu acho que eu, Múltiplo. por exemplo, eu já fiz tanta coisa na minha vida. Outro dia eu me peguei na máquina, abrindo a máquina de costura para fazer as máscaras. Eu não sentava na máquina de costura há uns 30 anos. Mas aí sentei lá e fiz as máscaras. Eu já costurei, já cozinhei, já maquiei. E hoje sou Mary Kay. Eu acho que a gente tem essa capacidade de ser camaleão, né? Eu acho, e acho, inclusive, que a própria Mary Kay desenvolve muito a gente nisso, né? Aham. Eu me sinto muito múltipla, muito capaz, assim. E Muito. eu sou muito grata, porque eu acho que a Mary Kay me desenvolveu profundamente nisso. Então, Você teria ganho, ah, como dentista os salários que você já ganhou como Mary Kay? eu não vejo. Eu Ah, não vejo. E se tivesse ganho, eis o ponto, não seria, eu não teria sido tão feliz, porque é o que eu te falei, dinheiro e estilo de vida. Eu uhum. acho a coisa mais linda, eu amo. Se você me botar, Regina, sentada numa sala para ouvir uma aula de qualquer tema, quase qualquer tema de odontologia, eu acho lindo, eu sou apaixonada. Apaixonada. Mas a vida de dentista não era uma coisa que me fazia feliz, embora eu Uhum. gostasse muito do estudo. Então, eu acho que eu fui muito mais feliz nessa carreira. Então, mesmo que eu pudesse ganhar nesse, né, como dentista, o que eu ganhei com a Mary Kay, não é só o dinheiro. Eu estou Aham. falando de uma combinação, né? E eu acho que o meu estilo de personalidade tem muito mais a ver com isso. Então, não é porque não é tão bom lá como é aqui, é porque o meu chamado me trouxe, sabe? Foi um chamado, Uhum. todo um chamado. As decisões que a gente toma, elas não são muito racionais, elas são emocionais, a gente que se engana, né? A gente é Completamente. que acha que a nossa razão decide, mas é a nossa emoção. Quando a gente diz que vai, vai, né? E aí depois a gente vê como é que fica, né? Porque se a gente não toma decisões, muita gente diz, né, que a gente não deve tomar decisão quando a gente está envolvida emocionalmente. Mas eu Engano. penso assim, na minha vida, eu tomei grandes decisões emocionalmente e todas deram muito certo. Eu acho que isso tem a ver com a nossa fé, com a intuição, com o sexto sentido da mulher, né? Eu acho que sim. Você sabe que às vezes as pessoas me falam assim: olha, eu vou pensar, eu vou decidir. De verdade, eu falo: olha, me fala uma coisa, o que que teu coração te fala? Você pode ser sincera comigo, porque se você me disser não, não muda a minha vida, vai mudar a tua. Mas seja sincera, o teu coração te pede isso? É, O quanto que o medo tá impedindo você de ouvir o teu coração e o teu chamado? Porque eu sim. quero pessoas que estão respondendo chamados de mudanças e de mudança de direção. Eu quero gente buscando oportunidades, porque eu tenho oportunidades boas a oferecer, Sim, sim. né? Eu tenho um projeto a oferecer para quem busca oportunidade. Então,
não tem muito. Eu entendo que muitas pessoas são super analíticas ou muito pacientes, até aí precisam elaborar. Mas mesmo essas pessoas, eu vou te falar, você entenda, avalie, elabora, mas essa decisão, ela é uma decisão bem do teu coração. Eu também acho. Amado. A gente está quase chegando no final e eu gostaria muito que você deixasse 3 conselhos, porque a gente está vivendo um momento mega especial na Mary Kay, porque a Mary Kay trouxe um quarto momento para se começar o negócio, que é um kit, que é um kit digital. Então, qualquer pessoa vai poder trabalhar esse kit digital. Ele tem um preço que cabe no bolso até de quem está desempregado, porque é um preço assim que, se a gente levar em consideração quanto custa uma sandália havaiana, é quase que comprar 3 pares de havaiana, né? Então, o que você deixaria de conselho? 3 conselhos para esse mês de maio, que é um mês que pode mudar a vida de muita gente com essa oportunidade do Pink Power Box. Tá. Primeira coisa, sentido de urgência. A gente tem uma oportunidade que eu não vi na minha carreira inteira. Então, são quase 19 anos, eu faço em junho 19 anos de Mary Kay. São quase 19 anos que eu nunca vi uma oportunidade como essa. Então, se eu tenho uma oportunidade inédita, incrível, absurdamente vantajosa numa ponta, eu tenho uma oportunidade que ela tende a ser viralizada, vamos dizer assim, né? Ela tende a ser viral, de tão grande, de tanto impacto. Se eu tenho uma oportunidade que ela vai despertar muito interesse, eu tenho nessa mesma ponta uma oportunidade de explodir o meu desenvolvimento de carreira ao mesmo tempo. Porque se muitas pessoas vão ganhar essa consciência, muitas pessoas vão poder iniciar muitas pessoas a desenvolver sua carreira. Então, eu, em primeiro lugar, sentido de urgência, e talvez seja essa a hora de você fazer aquela carreira que você sempre quis, de você virar diretora, de você fazer esse trabalho que você disse que você sempre quis fazer. Então, sentido de urgência e abrir o olhar para uma oportunidade que surge no meio do caos para você. Porque grandes oportunidades surgem no meio do caos, se a gente souber olhar. A segunda é você aproveitar esse momento para tomar posse daquilo que você pode controlar no momento em que você não pode controlar nada. E o que você pode controlar é a organização do seu tempo. Então, aproveitar essa hora para organizar o seu tempo e fazer ele valer. E fazer frutificar, separar um horário muito sério, para você poder dar esse sentido de urgência e fazer acontecer. Então, faça um planejamento semanal sério, faça um painel para você colocar na geladeira com como vai ser seu dia. Eu vou tomar café agora, aqui eu vou preparar o almoço, aqui eu vou arrumar a casa, aqui eu vou lavar a roupa, chama a tua família para participar, e aqui eu vou trabalhar com Mary Kay, e aqui eu vou assistir filme com vocês. Então, isso eu acho que é muito importante. Você criou a rotina, né? Criar uma rotina, seguir e entender que agora é uma hora que a gente tem o tempo muito mais nas nossas mãos. Porque a gente, muitas vezes, a gente agenda do outro. Quando a gente não tem muito controle, a gente agenda do outro. Talvez pela primeira vez, você tenha uma oportunidade de ter o teu tempo sob mais controle nas suas mãos. Então, acho que é o sentido de urgência, que há uma oportunidade se abrindo para você no meio do caos. O outro tome controle do seu tempo, né? E a terceira coisa é ainda um pouco mais daquilo que eu já disse antes, né? Pensa em construir hoje uma memória que daqui 5 anos você vai olhar para esse período dificílimo, o maior desafio da história da nossa geração e de muitas gerações. Esse é o grande desafio da nossa geração. E como você passou por isso? Fazendo o quê? Construindo o quê? Deixando o quê? O que você deixou para o mundo nesse momento? Então, eu acho que é isso. Sensacional, Claudinha! Olha, eu não podia esperar uma live mais deliciosa, porque assim, parece que nós duas estamos numa mesa
de um café maravilhoso ali, Parece. perto do Café Angelina, em Paris, tomando um chocolate, comendo um Mont Blanc e falando de Mary Kay, porque o seu lifestyle é o mesmo meu, a minha paixão por viajar também. E foi assim delicioso. Eu imaginei esse nosso encontro para o Brasil como ele foi. E tudo aquilo que a gente sonha, a gente bota em prática, acontece. Eu tenho profunda gratidão por esse encontro contigo. Obrigada, Foi querida, pelo convite. Eu delicioso. adorei, me diverti muito também. Realmente me senti pertinho. É o que eu falei, né, Rê? A gente conecta muito, não é presença física, é conexão, é mental, é Sim, emocional. É isso que sim. faz a gente se sentir próxima, né? Às vezes a gente está É. numa mesa e está distante. Nossa, tem um livro que fala sobre o poder das conexões, né? E aproveitando esses últimos minutinhos aí que nos restam, esse livro fez grande diferença na minha vida, porque tudo na vida é uma conexão. Se a gente imaginar e a gente estiver com a sensibilidade aguçada, quem participou dessa live hoje vai se ligar na conexão. A conexão, ela vem, aí vai te ligar no negócio Mary Kay, na tua carreira de sucesso que você teve, no que a gente trocou aqui. Então, o poder das conexões, ele é violento, né? Eu queria te pedir, se você puder salvar e me autorizar, eu subo para o meu canal do YouTube. Claro! Eu não sei como é que está salvando, porque tem algumas lives que eu não consigo salvar. Parece que está congestionado. Mas eu conseguindo salvar, eu já te mando e aí você vê o que você consegue Eu fazer. vou subir para o YouTube, porque eu adorei esse bate-papo. É muito leve quando você está do outro lado, porque normalmente eu estou entrevistando. Achei divertido, achei leve, espero ter contribuído aí para o teu pessoal também. E Foi aí eu quero subir para o meu delicioso. canal, porque eu já subi um monte de vídeos para lá. Não, Convido vocês, tá? Vão lá dar uma olhadinha para vocês verem as minhas lives anteriores. Tem que procurar lá, Cláudia Leme, Mary Kay, porque eu não sei decor. E eu tenho meu podcast, tá? Para vocês poderem ouvir enquanto lavam louça. Olha isso aí. É, muito legal, muito legal. Então, deliciosos, viu, Claudinha? Seus podcasts, suas lives. E você realmente tem uma pessoa. Se tem uma pessoa que eu acho assim de um talento Mary Kay e que tem realmente um lifestyle Mary Kay, é você. Que Deus te abençoe, obrigada, querida. te proteja prazer, muito. Tá? E vamos com tudo para esse maio, que tem muita gente para quebrar esse preconceito e vir para Mary Kay, né? Vamos trazer muita gente, né? Muita gente. Beijo, boa noite. Um beijo enorme. Fica com Deus. Obrigada. Tchau.